Boa noite, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Todo mundo tá conseguindo me ouvir? Hoje eu tô vendo assim que o Instagram tá bombando de lives, né? Nesse final de junho, assim, acho que as pessoas vão ficar mais atuantes ainda, né? Nesses canais, nas redes. É, tá bom, Mazinho. Porque assim, tá difícil. Nossa, eu recebi, antes de entrar aqui, na hora que eu tava entrando, chegou no meu Instagram aqui 5 notificações de lives, de contatos que estão também fazendo lives, né? Então hoje a gente tá tendo assim uma competição, né? De audiência, tá tendo concorrência. Que bom, Bia, que você acha que é a minha especial. E olha, eu tenho algo muito bom aqui pra vocês hoje, viu? Olha, sinceramente, eu tenho algo aqui bom, coisa da boa, viu? Eu só vou esperar o Mazinho entrar novamente, porque ele estava no computador. E aí ele vai entrar agora pelo celular para poder ser convidado para a live, né? Porque pelo computador ele pode acompanhar, mas ele não pode participar, tá? E a live de hoje, na verdade, enquanto ele entra, né, eu já vou introduzindo, já vou falando um pouquinho como é que vai ser. A live de hoje, na verdade, ela não é bem assim uma live do jeito que eu gostaria que fosse, né? Porque quando eu vou conversar com poetas, eu vou falar com poetas, eu gosto de recebê-los em minha casa, onde eu tenho um estúdio de gravação e tenho também, como vocês veem aqui, o meu escritório, o meu local de trabalho, onde estão os livros, né, dos poetas que leio. Como eu já fiz, né, com a Thaís Monteiro, como eu já fiz com a Fernanda Marra, como eu já fiz com o Pedro Tochas. Na verdade, o Pedro Tochas eu o entrevistei lá na livraria Palavrear. Mas quando eu vou entrevistar pessoas, eu gosto de recebê-las em minha casa, depois que encerra a entrevista, né? Meu marido que edita, a gente toma um vinho, né? Eu ofereço toda essa receptividade, né? De uma boa leitora que sabe tratar bem, que é uma boa anfitriã também. Só que com essa situação de quarentena, não foi possível, né? Eu já estava planejando convidar o Mazinho quando ele já tinha logo lançado o livro, logo depois. Aí a correria, já entrou o mês de março e começou já assim em cima, já começou a quarentena, começou a pandemia, então não foi possível eu fazer a entrevista com ele aqui em meu estúdio, em minha casa, como eu gostaria de fazer. Mas mas vamos fazer uma live porque eu acho que é importante que vocês conheçam essa obra. Aqui no YouTube ela fica aliás, no Instagram, né? Desculpa. Com a minha câmera frontal a obra fica invertida, mas é essa a obra, tá? Cobra Criada. A gente vai falar um pouquinho. Hoje vai ser mais um bate-papo, né? Menos uma entrevista e mais um bate-papo. Eu tenho algumas perguntas a fazer para ele, tem coisas que eu quero que ele diga para nós, né? Para mim, para vocês. E esse livro aqui é da Martelo, tá? A Martelo é a editora, que inclusive também, Martelo Casa Editorial também, ela é a editora responsável pelo livro Taipografia, da Fernanda Marra, um livro também que eu fiz entrevista com a Fernanda Marra. Recentemente, a poeta Jane, que não está em Goiânia atualmente, está em São Paulo, né? Porque ela está fazendo o doutorado dela lá. Ela lançou o livro Lâminas, tá? E a Jane é uma poeta de uma envergadura também, gente, que pretendo fazer com ela também uma live em breve e depois que passar todo esse inferno que a gente está vivendo, fazer uma entrevista mesmo, né? Receber em minha casa e mostrar a minha hospitalidade para esses dois poetas que têm livros lançados pela Martelo Casa Editorial. Gente, o que eu queria comentar com vocês? Que eu acho duas coisas que merecem ser comentadas, que eu acho muito importante. Muito bom, né, Poliana? A poesia do Mazinho tem algo muito interessante que eu vou apontar aqui hoje, né? Eu mandei mais cedo para ele um roteirinho do que eu ia falar, mais ou menos do que ia perguntar. E ele falou, eu achei engraçado porque ficou provocativo, né? Ficou meio com um tom de provocações. Ótimo, que bom, ele já entrou aqui. Já vou convidá-lo para ele entrar. Enquanto isso eu vou falando, vou apresentando para vocês o livro e o Mazinho. Essa editora, além de ter um projeto gráfico muito bonito, eu acho muito interessante porque é um projeto gráfico que sai do convencional, gente. As folhas amarelas, confortável de ler sob a luz do sol, que não fica ofuscando aquela coisa incômoda, desagradável, e as cores das fontes.
Foi uma coisa que me chamou a atenção lá no livro da Fernanda Marra, Tipografia, e me chamou a atenção aqui também. E a outra coisa que eu acho que é válido também mencionar a respeito dessa editora é da atenção e do cuidado, do carinho que ela dá para poetas que até então eram inéditos, né? Poetas que estão construindo um novo lugar da poesia brasileira e que é um lugar de urgência, é um lugar que precisa ser construído, precisa ser visto, precisa alcançar a visibilidade. E nada como uma editora que tem muito cuidado com a beleza estética da obra para dialogar com a beleza estética do poema aqui dentro. Tá? Mas o Mazinho já entrou aí. Mazinho, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tá? Tá um pouquinho baixo a sua... Ah, não, mas eu aumentei aqui. Era a minha... Agora tá melhor. Tá melhor? Fala Certo. novamente. Agora eu tô te ouvindo melhor. Bacana, então. Vamos lá. Mazinho, eu quero primeiro agradecer, né, a você ter aceitado o meu convite. Já tem mais ou menos umas 2 semanas que eu estava conversando com o Mazinho, só que eu ainda não tinha o livro. Eu queria ter o livro em mãos para eu poder ler, para eu poder ter o livro na mão, porque eu gosto, gente, dessa coisa carnal com o livro, sabe? Eu tenho que ter isso. Aí deu certo de fazer hoje, né? E o Mazinho, eu estava até falando aqui, né, mas antes de você entrar, que eu queria ter feito com você uma entrevista, como eu fiz com a Fernanda Marra, com a Thaís Monteiro, com o Pedro Tostes, recebê-la em minha casa, mas quando eu estava organizando para te fazer o convite, começou a quarentena. E aí a gente agora tem que respeitar esse bendito isolamento social. E é a mesma coisa também que eu queria fazer com a Jane, só que por enquanto a gente está em isolamento social, a gente vai fazer live, mas assim que a situação se normalizar, eu já reforço aqui o convite. Eu vou querer recebê-lo aqui para a gente poder gravar uma entrevista com roteiro e tudo mais, com direção, que o meu marido é o diretor e tudo mais, tá? Mas para quem está acompanhando aqui, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer. O Mazinho Souza é um poeta de Aparecida de Goiânia, é graduando em filosofia. E o que ele estuda, gente, que eu estava olhando na biografia dele? Ele estuda, ele dá uma ênfase ao Nietzsche. Então, olha só que coisa curiosa, né, Mazinho? A gente vai falar disso um pouquinho também. Eu vou querer te cutucar um pouquinho sobre isso. Porque ler Nietzsche é um desafio. Mas a sua poesia comunica as coisas nietzschianas, alguns pontos nietzschianos de uma maneira tão transparente que eu fiquei muito impressionada, né? Há muita generosidade aí na sua poesia. Membro fundador do selo literário Goiânia Clandestina. Para quem não sabe, o Goiânia Clandestina traz poetas inéditos e aquele novo gênero, né, da poesia, o slam, que é um concurso de poesia em que os poetas levam seus poemas e vão selecionando, né? São poetas inéditos, poetas que ainda não estão no lugar hegemônico e canônico, participam desse projeto. Ele também promove oficinas de escrita, de leitura, de pensamento. Então, olha só que atuação, né? Em todas as esferas do intelecto, da fruição e da experiência com a palavra, com jovens e crianças na periferia de Aparecida de Goiânia. E é o que mais nos importa nesse momento agora, que eu quero dar ênfase nisso, o autor de Cobra Criada. Muito obrigada pelo aceite, viu, Mazinho? Vou deixar você falar umas palavras iniciais antes de começar a te metralhar com as minhas perguntas provocativas. Obrigado, Elissa, pelo convite também. Eu fiquei bem confuso se eu aceitaria esse convite ou não, porque eu não tenho muita prática com rede social e nunca nem fiz um vídeo no Instagram, né? Então eu falei, velho, como é que vai ser esse trem, né? Mas eu gosto de desafio, então eu aceitei e eu aceito também o convite para ir na sua casa, se tiver liberado uma cerveja, aí fica Ah, com melhor, né? certeza. Nossa, sempre. Ah, então é isso, eu não sei muito bem o que falar, que você já falou muito aí, né? Sobre o que eu poderia dizer, então acho que podemos começar assim com suas perguntas, suas provocações, que aí eu vou respondendo na medida do possível aqui. E o Gino bateu Muito ainda bem. também, né, para começar a falar mais, né? Na hora que ele começar a subir, eu acho que vai ter mais familiaridade, né, com essa mídia. É uma mídia mesmo que tem intimidado muita gente, né? Porque a gente meio que está sendo forçado a usar só basicamente
as redes sociais, né? Essa comunicação virtual. Então, assim, como é o meio mais imediato e viável no momento, a gente meio que, nossa, é por aqui. Só que logo pega o jeito, você vai ver que é falar sobre o que você faz, né? E assim, eu vou dizer a verdade para você. A parte mais difícil, Mazinho, você já faz, que é escrever poesia, tá? Escrever poesia, escrever uma poesia legível, compreensível e que comunica questões que são importantes, que estão numa esfera do individual, mas também que vão para a esfera do coletivo, sabe? Consegue ir além daquele lugar dos clássicos que queriam ser universalistas o tempo todo e deixava um monte de gente de fora. Aqui você faz um outro movimento, né? Você consegue, a partir da particularidade, abraçar todo mundo. E isso aí é muito mais difícil do que falar no Instagram, entendeu? Então você já fez a parte mais complexa. Eu vou apenas conversar com você e temos um monte de pessoas aqui olhando, interessadas, a quem eu recomendo fortemente essa poesia. Em alguns momentos ri muito, me diverti, achei bem engraçado, lembrei muito do Francisco Alvim, lembrei muito dos modernistas, lembrei do Paulo Leminski, ri bastante. Poemas pequenos, mas que trazem um mundo gigante, sabe? É o poema que você termina de ler e o mundo se abre. Mas aí depois fiquei na bad, fiquei mal por conta das reflexões duras, dolorosas, né? Porque nós compartilhamos de certos lugares de silenciamento, né? Mulheres, negros, a comunidade LGBT, que durante muito tempo não foram tratados nem como gente, estão agora fortemente ocupando lugar intelectual dentro da produção cultural brasileira. E isso é importante. Mas é penoso esse caminho, é doloroso. E aí, ao ler, eu fui sentindo isso, né? Fui vivendo isso. Em outros momentos, a reflexão sobre o fazer literário, que me interessa também grandemente, né? Como uma futura crítica literária, uma pesquisadora de literatura, e esse desejo mesmo de reorganizar os lugares de vozes dentro da literatura brasileira. Vozes que não falaram durante muito tempo, que agora estão falando e que tem muito a dizer. E que tem algo novo a dizer. Aquilo que estava sendo perseguido durante muito tempo de originalidade novo, que os românticos não conseguiram e nem depois deles conseguiram, essas novas vozes que estavam silenciadas estão conseguindo fazer isso de uma maneira muito generosa, né? Então, eu acho que esse lugar aí, ninguém te tira, sabe? De fazer a parte mais difícil. Isso aqui é fichinha, ó, falar no Instagram. E eu vou começar. Eu quero te perguntar, por que cobra criada? Eu queria que você falasse um pouco sobre a metáfora do título, cobra criada. Porque no prefácio, né, o prefácio da obra que foi feita pelo Paulo Manuel Ramos Pereira, ele menciona algumas coisas aqui que eu acho interessante. É, cobra criada é um termo popular que a gente usa para falar de uma pessoa que já está esperta, né, que já está safo com a vida, já sofreu tanto, né, que virou cobra criada. Então tem essa coisa da relação do poeta com o mundo, né? Você é um poeta num mundo que é hostil à poesia, é hostil a manifestações de sensibilidade, de arte. E aí é preciso dar certos botes para sobreviver como pessoa, mas também para sobreviver como poeta, que remete à figura do Ouroboros, né, que é uma figura mítica da cobra que devora a si mesma, que ela volta para sua própria cauda e gera esse movimento de infinitude, que remete também à poesia antropofágica do modernismo, né, de devorar a si mesma, de devorar outras fontes para poder fazer essa poesia que dialoga com o mundo, que dialoga com a sociedade, e também a figura do Nietzsche aqui, do eterno retorno, né, dessa volta, desse sempre a história voltando, se revisando. Há também esse lugar aqui nessa voz poética. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa metáfora da cobra criada a partir da voz do próprio poeta, Domazinho. Vamos lá, então. Bom, o Cobra Criada, para mim, ele representa um sentido ambíguo. Por um lado, ele traz essa experiência da vivência de enquanto ser negro numa sociedade racista, que você tem que estar sempre ligado, sempre atento quanto às outras cobras, né? Que para nós esse mundo é cheio de cobras. Então, para além de ser uma cobra, você tem que ser uma cobra criada, né? Você tem que saber como é ser uma cobra e como desviar dos botes das outras cobras. Então, um dos sentidos dessa cobra criada, para mim, seria esse, né?
que não é derrubado por qualquer cobra, não é qualquer veneno de cobra que consegue te atacar e te ferir, né? Mas pelo contrário, você consegue desviar e dar o seu e passar meio que despercebido, assim, meio rastejante entre essas cobras para chegar onde você tem como objetivo, né? No texto, outro sentido da cobra criada é que eu busquei trazer também trabalhar essas expressões populares, né, de um outro viés, de um outro olhar, né? Então, para mim, no texto, essa cobra criada é aquela que vai levando o leitor por um caminho e, por fim, dá o bote para levar por outro. Então, esse segundo sentido que eu trago no texto é esse bote. Eu tento trabalhar esse texto que, em algum momento, ele vai te dar algum bote que você não estava esperando, né? Aí, para mim, esse é o outro sentido da cobra criada, né? Porque a cobra criada não é mais aquela que só rasteja, mas é aquela que dá a rasteira, né? E e eu acho que tem um sentido, assim, quando o Paulo Manuel escreveu esse prefácio, eu consegui perceber coisas no texto que eu não tinha percebido ainda, né? Inclusive esse retorno, né? Porque esse bot, às vezes, ele volta contra a gente também, assim. Então, leva a uma reflexão que eu fiz ali no texto, mas que eu não tinha ainda sentido. Aí tem esse eterno retorno, porque ele volta para o autor, aí vai para o leitor, volta para o autor. Então, e, e com certeza tem inspiração aí filosófica, principalmente de Nietzsche, da minha pesquisa, né? Que Nietzsche também trabalha de uma forma que a escrita dele seja um bote também, né? Então, com certeza é um viés diferente, com objetivos diferentes, mas tem uma influência, assim. Então, eu acho que são esses dois sentidos que o Cobra Criada tem para mim, né? Representa para mim. É um bote e um rebote, né? Né? Exato. Trocadilhos infames, né? Mas vamos fazer, eu gosto de fazer esses trocadilhos infames de vez em quando. Muito bem, você mencionou aí sobre essa sociedade na qual vivemos, né? Que não é novidade para ninguém, que é uma sociedade racista. Quem nega que a sociedade em que nós vivemos, que o Brasil é um país racista, é uma pessoa que está passando pano para o racismo e está tentando, para racista, está tentando esconder, escamotear o próprio racismo, porque é sim. O simples fato de minimizar essa discussão, ou de ignorar, ou de dizer que é vitimismo, que é vitimização, já é uma maneira de desprezar esse problema que é sério, que é grave, que é urgente. Então, vivendo nessa sociedade em que todos os dias a gente conhece as armadilhas por ser quem se é, você, né? Por ser quem você é, enfrenta armadilhas e precisou se fazer cobra criada. A poesia precisou se fazer cobra criada, né? Há algo que dizer sobre esse se criar como cobra criada. Por que a poesia? Por que esse gênero literário? Por que a poesia? Eu acho que é por preguiça. Eu queria Preguiça, escrever mas é um tão romance, para complexo. falar a verdade. Bom, a poesia, eu conheci ela assim antes de ler qualquer livro, assim, né? Eu tenho um tio que ele é poeta, que eu fui morar com ele um período da minha vida que eu era bem pequeno, tinha 9 anos de idade, e eu encontrei vários papéis na mesa dele que eram poemas dele no tempo, né? E eu li aquilo e achei maravilhoso, assim, acho que foi o primeiro poema que eu li na vida. Aí depois que eu li ele, eu fui tentar escrever algo parecido do que eu tinha lido, né? Aí a partir disso eu mostrei para ele, ele me incentivou e eu fui escrevendo poesia, assim, bem pequeno, né? Sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito. Eu escrevia sobre qualquer coisa, escrevia sobre minha mãe, sobre igreja, o que me vinha na cabeça, né? Aí, depois disso, eu vi que a poesia, para mim, ela tinha um outro sentido, assim, um sentido de autoconhecimento, um sentido de como é que se diz?
uma expressão que eu não conseguiria fazer de outra forma, e a poesia estava ali me dando essa possibilidade, né? Então, eu escolhi a poesia porque ela me escolheu, assim, né? Porque ela me deu possibilidade de me expressar de uma forma que eu desconhecia, me deu possibilidade de alcançar outros caminhos, de buscar novas leituras. E foi a partir da poesia que eu aprendi a ler, gostar de leituras, cultura de forma geral, e vi um mundo diferente, assim. Mas se eu pudesse, eu escreveria um romance. Você vai escrever. Eu acho que vai, hein? Eu arrisco dizer que sim. Sabe por quê? Porque você deu a primeira resposta por preguiça, né? Foi uma piada, foi jocosa, mas no final você fala, né? A poesia te escolheu. E eu tenho provas disso. Eu vou, não estava no nosso roteiro, como eu mandei para você, mas eu vou pedir uma licença poética agora para ler um poema que está na página 37 para quem tem o livro. O nome do poema é Marielle. Esse aqui eu parei nele, eu fiquei um tempão nesse poema. Aí eu lembrei daquela Cláudia, a Cláudia que foi assassinada e foi transportada no carro da polícia, sendo arrastada, o corpo dela caiu e ficou arrastando vários e vários pedaços. Depois eu lembrei do Amarildo. Aí eu fui lembrando de todas. A gente não precisa ir para os Estados Unidos e ver um George Floyd, gente, para a gente saber quantas pessoas negras foram mortas injustamente só por serem negras, tá? E o poema é Marielle, o nome do poema é Marielle, que foi uma voz representante de uma luta que não para e que foi morta por essa luta, né? Que ela levava adiante. Esse poema é maravilhoso, eu fiquei apaixonada. Avante. Não há mais tempo para tranquilidade, nem para muita doçura, meu bem. Fomos pegos em flagrante, transportando pele escura. A construção dessa imagem é tão narrativa. Nossa, isso aqui Jane, esse poema dele, Marielle, aqui, o seu 80 tiros, que eu tô falando com a Jane também, mas porque vocês são foda, eu vou usar essa palavra agora. Eu lamento, sabe o que eu lamento, mas eu ainda não ter te conhecido pessoalmente. Eu tenho que te conhecer pessoalmente para a gente tomar umas junto e conversar lendo o seu livro de poemas. Com certeza. Mas, mas enfim, eu conheci algo que me chamou e me atraiu mais imediatamente, que foi a sua poesia. A Thaís Monteiro me emprestou o livro dela, leu alguns poemas para mim, depois o Michael leu também. Aí eu falei, nossa, gente, esse cara tem que aparecer aqui. Eu tenho que ser amiga desse cara, tenho que aproveitar, porque tem poeta bom vivo para eu ser amiga. É que vai ficar na história depois, né? Quando a história falar dos poetas que o século XXI no Brasil produziram, a Elissa foi amiga deles também. Mas, enfim, tem a narrativa vai aparecer, ela vai falar. Sabe por quê? Porque você lê o mundo. Você lê o mundo e você fala com o mundo. E eu sempre começo com essa coisa, né, de enaltecer, porque eu fico muito, muito encantada. E aí a gente vai para a terceira, que agora, assim, eu acho ela tão relevante, como professora de literatura, eu acho que ela pesa muito, ela tem um peso muito forte, porque ela está ligada à democratização da arte. Existem vários elementos do campo literário que podem favorecer a democratização da arte. E um desses lugares, desses pontos do campo literário que pode favorecer a democratização da arte é a autoria, é o autor. E é por isso que eu queria fazer essa terceira pergunta. Eu queria que você me falasse um pouco. Eu vou lançar perguntas para você falar sobre, porque elas estão linkadas. A relação, o que você diz sobre a relação entre poeta e sociedade? Porque às vezes existe uma poesia hermética, não é o caso da sua, que às vezes fica difícil, fica inacessível, não se comunica imediatamente com um leitor mais mediano. E às vezes a questão que está sendo explorada ali, a questão explorada ali, como ela é da condição humana, ela vai se comunicaria muito bem com um leitor mediano, tanto com um leitor avançado, um crítico de literatura, quanto um leitor mediano. Mas às vezes o leitor mediano não alcançaria. E a sua dicção, ela é tão popular e erudita ao mesmo tempo, porque eu consigo ver as referências ali, como uma estudiosa de literatura, eu vejo referências à mitologia, a outras obras da literatura brasileira, consigo encontrar diálogos, como eu tinha falado lá no início, né, com o modernismo, com o dizer novo de uma maneira mais declamatória, nervosa, né, não vou me calar mais, eu quero abolição mesmo, porque a abolição nunca aconteceu de fato, né, sua poesia diz muito disso, que
já está nos nossos registros históricos também. E aí eu percebo que ao mesmo tempo que há muito de um individual, um pessoal do Mazinho, e se eu conhecesse um pouco mais biograficamente o Mazinho, eu conseguiria localizar naquela poesia ali, há também muito da coletividade, há coisas que passam pela condição humana, independentemente do gênero, de ser homem ou mulher, né? De ser um homem negro ou um homem branco. Se for classe trabalhadora homem negro ou homem branco, classe trabalhadora mulher branca, né? Aí, nesse sentido, eu queria, comentando essas relações, né, esses pontos que se organizam dentro dessa poesia, eu queria perguntar, você, poeta, acredita nessa comunicação clara e diáfana, transparente da poesia com a sociedade? É, eu tenho que acreditar, né? Embora eu duvide. Porque quando eu propus a me escrever o Cobra Criada, eu tive que abrir mão de muitos escritos e muitos estilos de escritas que eu sabia que não alcançaria as pessoas que eu gostaria que alcançasse, né? Mas para mim esse diálogo entre o poeta e a sociedade só seria possível a partir de uma conscientização da importância da leitura, da importância da leitura na periferia. E eu vejo que no Brasil, na atual situação, isso é muito difícil. A minha poesia, embora traga uma escrita de fácil leitura, que não exige muito do leitor de conhecimentos literários anteriores, embora, como você disse, tem ali umas características, tem um diálogo, mas eu propus uma escrita que não necessitasse de de algum conhecimento que eu pudesse mostrar para minha mãe, né? Porque minha mãe também nunca leu um livro inteiro, então eu fico pensando muito nesse lugar, como é que eu escrevo poesia e que minha mãe não lê, sabe? Então eu tive que abrir mão de muitos escritos para trazer essa poesia de leitura mais fácil. Mas eu tenho consciência que ela não chega. Na rua onde eu moro, ninguém leu. Não sei se alguém sabe que eu sou um poeta, né? Então a gente vive numa bolha. Quem lê as poesias, quem gosta de poesia, e quem escreve poesia, dentro da universidade, são essas pessoas que eu consigo alcançar. Felizmente, infelizmente. Mas eu acho que esse diálogo é possível no momento que a poesia se torna denúncia, né? No momento que eu trago uma poesia que eu denuncio uma violência, uma desigualdade. Então, talvez nessa situação ela tenha um poder de conscientizar, poder de transformar, e de propor também um desafio ao leitor de levar essa poesia para um outro lugar, né? Nesse sentido, eu acredito, assim. Mas o mundo ideal da gente é sempre mais distante, né? Sempre. E por isso que é ideal, né? Porque desde que inventaram o mundo das ideias, esse lugar se tornou inalcançável para a gente, né? Exato. Mas eu ouço muito isso, né? Antes de começar a quarentena, eu estive naquela feira excêntrica que aconteceu lá na Vila Cora Coralina, e aí eu estava passando por algumas bancas, aí tinha a banca da Martelo, e aí os livros lá, e aí uma pessoa, um rapaz que acompanha o meu canal, eu tenho um canal no YouTube, para quem ainda não sabe, acompanha o meu canal, ele me reconheceu. Aí ele falou assim, nossa, eu tô comprando esses livros aqui porque você falou deles no canal, eu já comprei esses e eu estou comprando esse aqui também. E eu acho muito importante, ele estava muito angustiado, ele é da filosofia também, eu esqueci o nome dele. Ele também é da filosofia. Aí ele falou uma coisa muito interessante, Mazi, que na hora que eu vi o seu livro, eu falei assim, cara, esse livro aqui tinha que fazer mais cópias, eu tinha que fazer cópias e dar para as pessoas. Porque ele fala do jeito que essa pessoa que acompanha, esse espectador, estava reivindicando. Ele fala, eu acho que tinha que alcançar as pessoas assim, de todos os lugares intelectuais, de todos os níveis de formação, e às vezes eu acho a poesia acadêmica muito hermética, muito fechada, muito erudita. E eu tô na academia, eu sou da filosofia, eu fico tentando produzir algo também que é inédito, porque se comunica.
e se comunica com as pessoas, que fale com as pessoas, né, com todas as pessoas. E aí ele, inclusive, mencionou a mãe dele, que fale com minha mãe, por exemplo, que é uma mulher simples, é diarista e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu peguei esse livro e falei, cara, ainda existe, né, na nossa cultura, principalmente, existe essa conversa limitada, né, ignorante de dizer que poesia, ou a poesia ela é muito difícil, ou a poesia é muito amorzinho, né, florzinha, não é para mim, não fala de coisas fortes. E eu vi tanto o contrário aqui, né, temas fortes, coisas pesadas, né, coisas que realmente mexem, mas falado de uma maneira tão bonita, tão bela, tão tocante e tão eu entendi, sabe? Eu entendi, falou comigo, faz parte do meu universo. Eu consigo entender, eu consigo pensar isso. Que eu fiquei muito com essa angústia, sabe? Eu fiquei mesmo com essa angústia quando ele falou isso comigo, né? E aí eu fiquei com isso ressoando na cabeça. Logo entrou a quarentena, eu falei, gente, como é que faz, né, para levar para as pessoas? Eu não sou poeta, eu não escrevo, mas eu leio poesia. E eu queria tanto que todo mundo lesse, né? É o mundo ideal do qual você falou, né? E aí, na hora que eu terminei de ler o Cobra Criado, eu falei, eu queria tanto que todo mundo lesse. E fica aqui, para quem está acompanhando essa live e não leu ainda, leia. Leia. Eu não vou pedir por favor, eu não vou dizer por favor, leia, porque vai fazer bem para você. É um favor que você vai estar fazendo para você, tá? Ao ler isso aqui, sabe? Que é uma poesia que tem sangue, tem carne, tem corpo. Ela se presentifica. Quando você está lendo, você vê ela se materializando e ela se comunicando, sabe? Parece que sai, né? Saiu de um indivíduo e alcançou um lugar de vou tocar essa pessoa que nunca viu na vida um barzinho ainda. E fez isso comigo, né? A gente não se viu pessoalmente ainda. Mas eu vi tanto aqui uma pessoa que eu quero conhecer, entendeu? Porque a poesia me mexeu comigo. A poesia me tocou, entende? Essa poesia falou comigo, me fez rir, me fez ficar muito mal, porque teve até o dia que quando chegou aqui em casa, eu já comecei a ler avidamente, eu fui lendo, pá, pá, pá. Aí eu parei. Depois aí eu li, chegando nos poemas mais tensos, aí eu parei, fiquei remoendo, ruminando. Aí quando entrou da madrugada, voltei a ler, fui lendo, pulei aquele que tinha me deixado down, né? Aí eu voltei, aí li novamente. Aí fiz esse retorno de ler e de novamente sentir. Há poemas que são engraçadíssimos, os poemas do Narciso, por exemplo, né? Aqueles poemas do Narciso, eles são excelentes, adorei. Eu tenho medo de dormir rindo, né? E Deus está me fazendo cócegas. Começa assim light, leve, depois vai para coisa mais pesada, mais tensa, engraçada, super divertido. Mas tem também o da Marielle sobre o ser negro, né? Sobre estar numa sociedade em que carregar o próprio corpo é um crime, né? Então, isso aí não é peçonhenta, mas tem algo que ela destila em nós que faz o corpo paralisar e aí você precisa se esforçar para voltar ao movimento. Tá? Ela fez isso comigo. Não é Bacana. peçonhenta porque não matou, mas eu tive uma pequena morte, digamos assim. Ela propõe a troca É, de pele, né? Como uma cobra criada. sim. Ou como alguém disse aqui, né, que eu acho que foi a Janaína, foi a não. Ah, eu não sei o nome, né? Aqui tá só o nick da pessoa. É inocula vida, inoculou vida, algo novo de vida em mim, tá? Ai, Jenny, aí você tá falando do poema aí, eu tô louca pra ler os poemas tudo, Mazinha. Eu não tava planejando ler os poemas tudo, mas agora eu tô louca pra ler. Olha isso aqui, gente, cara, teve esse Novas Platônicas. Olha isso aqui. Para Platão, alcançar a luz é elevar-se da caverna, aquém da sombra que devasta. Veja bem, meu bem, a sabedoria de um morcego, o breu já basta. Olha isso aqui, aí sim, você fala, eu entendi isso aqui, mas aí você vai além, você começa a remoer, você começa a refletir, alcança um lugar filosófico que é de muita generosidade, de uma poesia permitir um leitor mediano fazer isso também, entende? Eu já li o Platão para dar aula do Platão e eu fico remoendo isso aqui, gente.
Ele saiu do mundo das ideias para ir para esse mundo físico, material mesquinho, que é o nosso. E aí, agora vou refletir sobre isso. E o seu interlocutor, né? Você sempre chama de meu bem, amorzinho, meu amor. E isso é muito interessante porque é muito ambíguo, né? Lembrei da ambiguidade, você explicando a ambiguidade do título. Porque vem aqui, né? Vem abraçando o leitor, vem cá, leitor. Aí vai, tá, dá o bote. Aí puxa o leitor e vai engolindo o leitor, né? O leitor fica preso ali naquele abraço de serpente, inoculando vida e trocando de pele e inoculando dor, uma dor necessária para produzir uma visão de mundo urgente e realmente mais justa, né? Eu vou para a próxima agora que eu faço. Viu que eu falo demais, né? Já deu para perceber que eu falo muito, É né? bom porque eu falo Falo muito. pouco. Nossa, você vai ver quando for na entrevista, né? A entrevista é falar sem parar, porque aqui é só um bate-papo. Muito bem, eu assisti esses dias uma entrevista sua para a PUC TV. Você estava falando do Goiânia Clandestina. Você está falando da antologia de 12 poetas que você publicou, né? Que você participou da publicação de poetas inéditos, aí você falou um pouquinho do Islã. E aí você falou uma coisa muito interessante nessa entrevista, uma entrevista de 2018. Não sei se você ainda diria a mesma coisa sobre o que você disse lá, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Você falou da diferença entre o marginal e o periférico. E aí, quando você fala do marginal, a mulher, infelizmente, não deu muito, a entrevistadora não deu muito tempo para você falar do jeito que deveria. Porque na hora que ela te interrompeu, eu fiquei muito pé da vida. Eu falo, cara, ele tá terminando de falar, ela interrompeu ele. Sabe? Eu falo, não vou fazer isso, porque o cara tá dizendo um negócio importante sobre o Islã, e ela foi e cortou. Por causa do tempo dela também que estava sendo cobrado. Mas aí você falou um negócio do marginal e do periférico, você falou das diferenças. O marginal ficou um pouco, apontou um pouco lá para as publicações, mas de uma maneira marginalizada. E o periférico é o lugar do sujeito, né? Do cidadão, um lugar social. Não sei se foi isso que eu entendi, se eu entendi direito. E aí, pensando no marginal e no periférico, eu queria também refletir sobre o lugar não hegemônico, que é um lugar muito importante hoje da produção artística, o lugar não canônico. Né? Durante muito tempo, o cânone baniu o periférico e o marginal. Ainda bem que agora isso não é mais. Porque era tanto de coisa boa que a gente estaria perdendo se a gente estivesse preso no lugar canônico. E aí também eu penso na generosidade desse movimento de reconfiguração do cânone, porque promove, principalmente num país como o Brasil, que é um país cheio de vícios e de heranças malditas e cicatrizes, auxilia na descolonização do pensamento, que isso é uma coisa urgente, necessária. E aí penso também no projeto no Goiânia Clandestina e no livro Cobra Criada. Eu queria que você falasse um pouco disso, do periférico, do marginal, do não hegemônico, do não canônico e da descolonização do pensamento. Bacana. Então, acho que eu não lembro muito bem dessa entrevista, mas se eu me recordo, eu citei o Marginal como um movimento, né? Um movimento setentista da geração mimeógrafo, que, bom, eles não tinham alcance de grandes editoras, que comandava ali o mercado editorial, e em plena ditadura também tinha toda a censura por trás do que seria escrito, do que não seria escrito. Então criou o movimento dos poetas mimeógrafos, né, um movimento marginal que eles mesmos fizeram os próprios livros, mimeografando e vendendo de mão em mão. Então esse foi um movimento marginal, né, o movimento da poesia marginal, enquanto movimento. Hoje, e que também gerou um estilo de escrita diferente, né? Um rompimento com aquela poesia engajada, uma poesia metrificada, né? Era ali uma poesia muito fácil, né? Uma poesia mais acessível. E esse movimento, para mim, hoje, ele não diz respeito, né? Porque o marginal que eu enxergo hoje é aquele que está alheio mesmo à sociedade em questão social, em questão econômica, em questão psicológica, né?
Então, o marginal para mim hoje é a mulher, é o negro, é o pessoal LGBTQI. Então, essa galera para mim é marginal, porque eles não estão à margem de um mercado editorial, eles estão à margem de uma sociedade em qualquer fator, seja financeiro, seja intelectual, seja uma invisibilidade, né? O que para mim hoje o marginal é aquele que é invisibilizado de todas as maneiras possíveis e tem que se tornar uma cobra criada para se fazer presente, para poder falar. Então, hoje minha concepção de marginal é isso, né? É alheio a essas questões que a própria sociedade, por ser patriarcal, por ser racista, né, impõe para essa minoria. Então, eu acredito que tá a margem negro, a mulher, o pessoal LGBTQI, para mim, hoje marginal define isso, né? E, e periférico, em sentido geográfico, já é a situação dessa maioria também, né? A situação dos negros, a situação de uma mãe solo, de um, de um grupo determinado ali que luta diariamente para sobreviver, para ter o que comer e ao mesmo tempo para conseguir estudar, para conseguir fazer uma arte, para conseguir não entrar no crime, né? Então, o periférico e o marginal são quase sinônimos, assim, para mim, né? E o Goiânia Clandestina, que ainda o título do livro é Poesia Marginal Goiânia, o marginal para mim não tinha esse sentido de uma exclusão social, econômica, mas tinha mais um sentido de uma exclusão editorial, seja das grandes editoras, seja das pequenas editoras, porque eu cheguei a um momento que eu vi muita gente escrevendo ao mesmo tempo, escrevendo coisas boas, e eu assustei, eu falei, velho, esse trem tem que ser registrado, tem que se tornar palpável, né? Então, o Goiânia Clandestina surgiu muito com essa vontade de pegar essa galera, incluir tudo em um livro só, de mostrar para o mundo que existe poesia goiana, que tem uma galera escrevendo muito bem, que não tem mais esse patriarcado ali envolvido, né? Então, foram marginais na medida que não foram vistos ainda ou por outro motivo pelas editoras, não tiveram oportunidade de serem publicados por grandes editoras, então esse sentido marginal na poesia do Goiânia Clandestina são esses poetas, né, que estão escrevendo, que estão produzindo, que estão sentindo muito esse mundo contemporâneo, essas questões, e não estão tendo oportunidade de mostrar para o mundo a sua forma de lidar, as suas expressões, as suas angústias e etc. Né? Então, o marginal para mim, no sentido editorial mesmo, são os poetas do Goiânia Clandestina, que nem todos são incluídos nessas questões de raça, de gênero e social, mas que têm angústias existenciais ali, como qualquer outra pessoa, independente da cor, do gênero, da orientação. Então, a Goiânia Clandestina não tem muito esse recorte, a não ser de poetas inéditos, né? A gente busca sempre trazer essa galera para que outras editoras possam conhecer, para que outras pessoas possam ler e sentir, né, esse mundo hoje de um olhar diferenciado, né? Então é E mais ou é, menos isso, assim. não, e é interessante que você mencionou aí sobre o pessoal do Goiânia Clandestina, porque toca naquele ponto do não canônico, né? Mesmo que não tenha o recorte que você mencionou, né? Recorte de classe, recorte de gênero, recorte de raça, mas há, dentro dessa lógica de um campo literário, esse lugar não canônico. Então é uma marginalia também, né?
com certeza, assim. Entra nesse não canônico, entra nesse não buscado, né? Nessa literatura que não é idealizada pela universidade, né? Pelas grandes editoras. Então, estão sempre à margens também, né? São marginal. Hoje um amigo meu até publicou um textinho falando sobre marginal, que é aquele rato que vai correndo assim, em busca do queijo, mas sempre com a faca na mão, né? Eu achei bem interessante, Uhum. assim, que é É uma boa o... imagem. Exato. Mas aí o que que acontece, né? Aí eu penso muito nas reflexões dessas desconstruções, né? Para se reconfigurar o lugar, né, dessa hegemonia e desse cânone, é preciso trazer à tona, tirar da margem, trazer à tona, ao centro, esses que estavam à margem, que estavam silenciados. É o que tem acontecido, né? Por exemplo, na literatura brasileira com a autoria feminina, com a autoria negra. A gente vê, por exemplo, a Conceição Evaristo fala muito disso, né? Claro que há umas conveniências de mercado aí que a gente precisa questionar, porque o mercado não é bonzinho, ele não está querendo fazer favor, ele não está dando essa visibilidade porque ele é legal, porque ele é gente boa, mas há todo um interesse por trás disso aí, né? Um interesse que é guiado por uma lógica canônica, hegemônica e mercadológica. Mas é importante aproveitar esse movimento para se restabelecer esses lugares e fazer aquilo que esses estudiosos têm dito, né, o pessoal dos estudos culturais tem falado de descolonizar mesmo, né, o pensamento. E eu acho isso importante quando a gente consegue dar visibilidade para poetas que estão sendo publicados e que eram inéditos e que se de repente talvez não tivessem sido publicados como você foi publicado, eu teria acesso mais tardiamente, né? E aí é bom esse lugar para poder trazer essas reflexões, para poder fazer essa reconstrução, né? Parece que é esse movimento, né? A reconfiguração do cânone exige primeiro a destruição dele para depois fazer construir algo mais justo, em que as vozes não sejam mais silenciadas, né? Elas saiam da clandestinidade. Não que a clandestinidade seja ruim, seja algo que deva ser desconsiderado, mas é porque ela não projeta as vozes do jeito que essas vozes deveriam ser projetadas, né? Esse é o problema, porque quando elas estão à margem, perifericamente, nem todos conseguem alcançá-la. Aí volta para aquela questão que a gente estava falando lá atrás, do mundo ideal. Se nem o que está no centro é acessado por todos, a gente tem no Brasil gente que nunca abriu, por exemplo, um livro de Machado de Assis, que é o nosso autor mais canônico. Como essas pessoas vão conseguir acessar uma poesia que está saindo agora de um processo de silenciamento e de apagamento que perdurou por séculos, né? Então, eu continuo publicando. Quem está assistindo que também é inédito, continua publicando. Faça mais, eu quero ver mais cobras criadas, eu quero que essa cobra bote ovos e que ela tenha filhotes. E esse romance tem que sair, hein? A última Verdade. coisa, é bem tranquilo, o último tópico. Já estamos quase que caminhando para o fim. Eu falo muito, né? Já estamos com quase uma hora de live. Eu falo mais que o Homem da Cobra. Eu falo sobre cobra que eu falo mais que o Homem da Cobra. Eu queria que você. Eu tinha colocado aqui no roteiro mas eu vou pedir o número 3 porque eu gosto do número 3, entendeu? Eu acho que o número 3 ele é um número mágico. São os três gêneros literários mais né, evidentes a princípio, né? O épico, o lírico, o dramático, e eles têm as suas ramificações. Então vamos pensar o número 3 assim. Eu queria que você selecionasse do seu livro e dedicasse aos espectadores, que eu acho que eles estão ansiosos, né? Porque eu aqui fiz 2 leituras, e não é a mesma coisa quando o poeta lê seus próprios poemas. Eu queria que você escolhesse 3 poemas para nós, para você ler. E se você quiser, inclusive, comentar algum deles, ou os 3 poemas, eu digo que seria um deleite para nós. Tá. Vou escolher aqui. Um eu vou
vou escolher o que a Jane falou mais acima, que é o Constituinte. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Na página 51, Ah, obrigado. em aberto. Maravilhoso esse poema, adoro. Eu gosto muito dele também. E a Jane leu ele no Instagram dela. Achei maravilhoso a leitura dela. É um dos poemas que eu gostaria mesmo que tocasse em quem lesse, né? Que eu gostei muito de escrever e gosto muito que ele exista também, né? E então, esse poema, assim como quase todo o livro, né? Ele tem aquela ideia que eu apresento no início que não é oposto, mas ele é contrário. Ele vai levando assim, busca contrariar no final o próprio texto, né? E como uma boa cobra criada, né? Então vamos lá, Constituinte. Para quem tem o livro, é a página 51. Martelo Casa Editorial tá falando aí. Era para ser surpresa, né? Mas já que. Adorei, adorei essa surpresa, adorei. Então, a gente está organizando uma plaquete que vai se chamar Serviço de Preto, que são só poemas negros, só de poemas com temáticas raciais. E ele traz uma reflexão também sobre as expressões serviço de preto, outras expressões racistas que tem no Brasil, para ter um novo olhar sobre essas expressões, né? Então, Gente, meu nome tá na lista, né? Meu nome tá na lista os primeiros a receberem essa plaquete, né? Por favor, com certeza, eu nunca me pedi comprometo. nada. Ai, que Provavelmente sai maravilha, mês gente, que já estou vem. salivando. Que projeto maravilhoso, já salivei. Perfeito. Vai ser ótimo. Também estou muito ansioso por isso. Então vamos lá, o primeiro poema Constituinte, eu homenageio todos os ouvintes, quem está aqui hoje, os espectadores, e especialmente a Jane de Souza, que falou desse poema mais cedo, que leu ele no Instagram dela, e está aqui com a gente hoje, acompanhando, né? Então vamos lá, Constituinte. Tempo não se decifra em calendários, rumos não se edificam em travessias. É mais por incertezas que por conclusões que se compõe um sábio. Nem todo caminho é um destino. Fome jamais pede cardápio. Se a vida for este contrato, não assino. Chega, arrepiei. Então, Nossa, isso aqui. Eu me recuso a aceitar, né, essa realidade. Nossa, é muito bonito. é exato, né? Que a gente vive, né, nesse mundo de tantas ilusões, né, que a gente consegue ver o tempo nos calendários, que a gente consegue medir as horas, medir o tempo, mas o tempo nosso não funciona desse jeito. A vida não funciona a partir de calendários e a gente sabe que os considerados sábios na filosofia são aqueles que fazem perguntas e não que dão as respostas, então tá tudo errado, né? Tá tudo muito errado. Exato. Parece que essa ideia, né, de que são inventadas formas de tentar controlar a vida e o tempo, mas na verdade nada disso tem controle. Isso aqui, olha, fome jamais pede cardápio. Aí eu lembro do dito popular, né? A fome é o melhor tempero. Fome não pede cardápio, né? Aí, assim, é tanta coisa na vida que está para além da possibilidade de controle, mas existem, né, esses mecanismos de tentar controlar a vida, tentar controlar o tempo, e o sábio é aquele que sabe que não tem controle, né? É o que sabe que nada sabe. Exato. Falando da fome, eu vou ler outro que, tipo, deixa eu lembrar. Vidas Secas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que ele traz essa questão da fome também. E é um dos poemas que eu escrevi para minha mãe. Porque independente do que tenha para comer, minha mãe sempre faz um tempero maravilhoso
Se a gente comer arroz com ovo, assim, vai ser o melhor arroz com ovo que a gente vai ter comido na vida. E eu trago essa reflexão da fome porque a gente sabe que enquanto a gente luta para vencer vários obstáculos, tem gente que está lutando para comer, está lutando para vencer a fome. E, e às vezes eu já dormi com fome, assim, que eu, que eu lembro que para matar a fome seria dormindo, né? Que a fome da madrugada, assim. Então, às vezes, a gente dorme para matar a fome. Eu acho que é a realidade de muita gente. Felizmente, não é minha realidade hoje. Hoje, tipo, não é uma preocupação mais se a gente vai poder comer, se a gente vai ter dinheiro para comer. Que a gente conseguiu uma certa ascensão, conseguiu um emprego, todo mundo trabalha. Então, não é um problema meu, mas é algo que eu não esqueço e sei que muita gente passa, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele está na página 53, uma página depois. Ah, é? Nossa, estava tão Aham. perto. Vidas secas. Ninguém dorme sorrindo, exceto minha mãe, que conta causos para os sonhos. Só minha mãe consegue fantasiar o vazio. Coloca sabor na vida quando elabora o tempero da comida que falta, como se colocasse um barquinho em um rio que secou. A fome da madrugada se mata dormindo, camarada. Por isso minha mãe dorme sorrindo. Ela também consegue driblar o nada. Não vou nem comentar, não tenho nem coragem. Não tenho o que dizer. Já está dito. Eu acho que sua mãe é a mesma que a minha. Será que somos irmãos? Que minha mãe também tem esse dom, esse talento de fazer arroz com ovo e fica perfeito, Mãe faz tudo, fica perfeito, né? né? A melhor coisa do mundo é mãe. Então, outro que eu vou ler é mais tranquilo, apesar de ter questões existenciais. É Quarto do Desassossego, página 19, que foi um dia de chuva no meu quarto, tinha uma goteira que ia direto na minha estante, assim, ficava pingando no livro, né? E eu só observando aquilo, sem saber o que fazia, né? Não tinha como tirar a goteira naquele momento e mudar a estante de quarto, não tinha espaço, aí eu fiquei só observando e acabei escrevendo esse poema, né? Então, Quarto do Desassossego. Ali a trilha que o cupim faz na vigota, o prego torto que segura o martelo, ali o livro onde a goteira se acomoda, ali a gota que a telha já despreza, a aranha que devora sua presa, ali tudo existindo em sua ordem, menos eu que fico olhando feito besta. Mas é denso também. Esse também. A Jane pediu outra aqui, eu vou ler esse também que eu queria ler também, já que a Jane pediu, eu tenho uma licença aqui para ler o quarto, né? Que é. Não, aí você vai ter uma licença para ler o quinto também, que eu gosto muito, um dos meus preferidos do seu livro é o Antissísifo. Ah, bacana. Então eu vou ler Coisas que Nunca Fiz, a pedido da Jane. Coisas que nunca fiz. Perfurar tempestades, provocar terremotos, rasgar o sol da cidade, penetrar o céu do mundo. Tenho essa pele preta, mas não é de chumbo. Nossa. Olha, sinceramente, isso aqui, você sabe o que que me lembrou? Quando eu li isso aqui, eu lembrei do cara com o joelho de um policial em cima do pescoço dele, achando que ele era imortal, de ferro, e ele pedindo para respirar. Isso me remete tanto à história da negritude, no Brasil, principalmente, de como os corpos negros são animalizados, objetificados, erotizados. Foi sempre ao longo da história como se não tivesse humanidade, não tivesse subjetividade. Isso aqui é E muito sempre pesado. essa e sempre a sociedade esperando que os corpos negros suportem tudo, suportem toda dor, né? Como se fossem de ferros, como se não tivesse alma, assim, sentimento, né? Exato.
Você sabe o que eu li uma vez? Uma vez eu li sobre como a ginecologia deve a sua evolução às mulheres negras. As primeiras cirurgias cesarianas, os primeiros partos cesarianos e as primeiras cirurgias de ligadura das trompas, né, de amarrar as trompas para não ter mais filhos, foram feitas sem anestesias em mulheres negras, porque eles acreditavam que mulheres negras não sentiam dor. Olha que coisa mais horrenda. Isso é horrível. Além de serem estupradas como foram, né, pela Casa Grande, não só pelo homem branco, mas pelas mulheres também, que muitas vezes ficavam enciumadas e as torturavam, depois elas tinham que passar por isso. Cuidar dos filhos dos donos, dos senhores, como se não tivesse a própria maternidade para cuidar. Nossa, isso aqui é muito foda. Isso aqui passa por muitos lugares, mas obrigada. Eu que agradeço. Sem leitores, a gente fala com vento, né? Então vamos lá, Elissa, para você, o Antissísifo. Acontece que tudo aconteceu de uma vez. O que era solução subtraiu neste soluço, neste erro de junção, deste impulso desgovernado. Hoje não pulsa mais aquele antes colorido dos nossos momentos carnais. E aquilo tudo de somos, do total amor que fomos, tudo fluido, tudo redondo, acabou rolando ladeira abaixo. Isso aqui é tão a vida, né? Da inutilidade, às vezes, do mundo, da vida, de se fazer esforços. Termina assim, rolando ladeira abaixo. Muito bom. Aí eu começo a falar sem parar. Agora eu empolguei, que agora eu estou na parte da poesia, agora a gente quer ler mais. A gente quer ler mais. Hã? Aqui um pouco a gente lê o livro todo. Tem um poeta, eu Pois esqueci o é. nome dele, que ele faz uma live todo dia lendo um livro no Instagram. Todo dia ele lê um livro, assim, eu fico pensando assim, como é que deve estar a garganta dele, né? Ah, ele deve ter um preparo. Quem que é ele, você sabe? O Instagram dele chama Praga de Poeta. Eu não, Ah, eu vou procurar depois. Praga de Poeta, não lembro o nome dele. Mas todo dia ele lê um livro. É um Que legal, compromisso o com a livro literatura, inteiro. assim, né? Ah, tem muitos poemas aqui que merecem ser lidos. Praga de poeta. Vou pesquisar depois. Esse Pombagira também é incrível. Incrível. Isso aqui, E o segunda. título, Pode falar. e o título, né, que remete a outro lugar marginalizado, né, que é da cultura afro. E aqui é lindo, é maravilhoso, né, essa voz que é dada. O que que você ia dizer sobre ele? Então, esse poema eu sou do terreiro, né? Eu sou do candomblé. Lá a gente também faz giras e tal. Esse poema foi uma conversa que eu tive com a Maria Mulambo lá, que ela pediu para eu escrever um poema para ela. Ela falou que ia sussurrar no meu ouvido esse poema, né? Aí eu escrevi, acabei gostando muito. Falei, nossa, ele tem que ir pro livro, assim. Eu acho que ele merece uma página para ele, assim. Eu gosto muito dele também. Nossa, gostei mais ainda agora, depois que você me contou a origem dele. Maravilhoso. Acho que você pode ler pra gente. Vamos lá, então, hein? Aham. Pombagira. Ainda ecoam os urros em meus ouvidos. O que ficou de teus sussurros neste espelho invisível? O teu eco me contorna para fora do meu eixo, como flui a flor fora do ramo, como o rio entre pedras rui e se deságua. A pausa de tua voz destrava meus enigmas, desvenda meus enganos. Feito búzios o baralho de um tarô cigano, levo comigo essa magia, Maria Mulambo. Maravilhoso. E eu gostei mais ainda agora, depois dessa história. Não, e ela fala Adiante. pausadamente mesmo, ela fala meio que sussurrando, assim, então tem muito dela aqui nesse poema. Ele tem uma coisa meio sussurrada mesmo, de estar ecoando do eco.
A voz enigmática. A Jane escreveu uma coisa aqui, ó. Eu acho que foi sobre o poema. Não lembro agora qual foi o poema que a gente estava lendo. Coisas que nunca fiz, provavelmente. Ela fala: esse poema me traz à mente toda a injustiça que tem aparecido com mais frequência agora, mas que é uma violência cotidiana ao corpo negro. Acho o poema um não enorme. Ai, aí ela só colocou: tem aparecido com mais frequência na TV, né, por esses dias. Ó, pediram aqui, ó, outro poema. Podia ler o poema da página 89. Sou mais preto que o mundo. Ah, eu gosto desse poema também. Eu também gosto dele. Gente, ó, em breve vai aproveitando aqui essas do coisas que nunca fiz, desses poemas com temáticas raciais. Eu achei necessário, providencial, fazer uma plaquete só com poemas com temáticas raciais e utilizar metáforas de cunho racista para mudar esse significado. Então, provavelmente mês que vem sai a plaquete Serviço de Preto, que reúne todos esses poemas de temáticas raciais do Cobra Criada e outros poemas inéditos também. E eu estou muito feliz também que essa plaquete vai sair, que eu acho que é uma resposta na minha possibilidade de responder alguma coisa. Eu sei que não está à altura da violência, mas é nossa forma de demonstrar ingratidão e a angústia que tem por trás de tudo isso que está ocorrendo hoje, que ocorre há 500 anos, mas descaradamente vem ocorrendo hoje, em todos os termos sociais, um descaso com a sociedade, um descaso com as minorias. Então, eu estou muito feliz que vai sair essa plaquete. Aguardemos todos aí ansiosos. Vamos ler lá. Quem pediu foi o Wallace, um poeta também, um poeta muito bom, que vai sair no Antologia Clandestina 2, uns poemas dele, poeta preto também. Admiro bastante o trabalho. E página 89. Quem tem um livro chama Sou Mais Preto que o Mundo. Sou mais preto que o mundo, não só pelo breu de nascença, mas pela urgência dos astros e desastres que por transferência do destino. Digo, não sou eu mais preto que o mundo por via da ciência, ou por desconfiança, mas por divergência, ou será por vingança? Olha, eu já tô aqui, sabe o que me veio agora? Me veio um insight, assim, eu tive uma iluminação. Saindo da plaquete, a gente vai marcar a próxima live. Se a quarentena tiver acabado, a gente faz a entrevista. Presencialmente, com vinho, com uma cerveja. Mas se ainda tiver de quarentena, a gente vamos torçamos, tá? A gente faz a live. Já estou Combinado. ansiosa. Combinado. Comecei a gostar disso aqui. Ei, tá vendo? É divertido. É divertido, não tem segredo. Agora aqui tem muito segredo. Você ainda vai ensinar pra gente qual que é esse segredo. Tem segredo, mas não tem mistério. É tanta vivência penosa, dolorosa, que se transforma em algo tão tocante e tão maravilhoso. Olha quem comentou aqui, foi meu esposo, o Lino. Ele te Ah, parabenizou, porque eu estava lendo alguns poemas com ele. Aí tinha hora que eu parava e lia alguns para ele, aí ele, nossa. Aí ele dava um gole no vinho. Nossa. Eu não tenho mais, eu não dá conta de dizer mais nada, sabe? Cara, é muito, sabe, disse tudo. Já disse, já disse. Não tem mais o que dizer, já disse. Muito bom, obrigado, Zinho. Nino. Depois teremos oportunidade de se conhecer pessoalmente e tomar um vinho juntos. Sim, faremos isso. Eu faço questão. E lendo poemas. Por favor. É o que eu mais faço, né? Acho que minha namorada é Muito. enjoada já, porque eu acho que toda vez que a gente se encontra eu tenho que ler uns 10 poemas pra ela. Eu falo, meu Deus, eu sou um cara muito chato mesmo, né? Não, arrasou. Olha que maravilha. Que maravilha, é um privilégio, ainda mais nesses tempos tão frios, né? Tão
tão capitalistas, né, que só pensa no consumo frívolo, na coisa que passa rápido e que acaba, e que nada fica, nada permanece. Nesse mundo tão efêmero, né, você tem até um poema que fala da efemeridade, tão efêmero, a poesia fica, sabe? Ela fica, e ela ecoa, e ela continua. Aí você vai lá reler, ela diz de outra forma, e ela continua dizendo e redizendo. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Eu tenho certeza que ela sabe que é um privilégio. Espero. Eu queria saber se alguém que está aqui acompanhando gostaria de pedir para o Mazinho ler mais algum poema. E para você também, Mazinho, você gostaria de ler mais algum poema? Eu acho que vamos ver, né? Inclusive, vamos ressaltar, para quem não tem um Cobra Criado e deseja adquirir, é só mandar a mensagem no direct. É um livro muito bonito, pela Martelo Casa Editorial. Ele é uma cobra criada e ela troca de pele. Como vocês podem ver aqui, ela sai uma pele e entra outra. Então, quem quiser adquirir, pode falar comigo no direct que a gente combina certinho. Gente, olha que projeto gráfico fenomenal. Isso aí ele diz o livro, sabe? Você já pega o livro e o livro já vai se dizendo. Isso aí, a editora está de parabéns também pelo cuidado. A Martelo ela tem muito capricho com as obras, muito bonitas, muito bonitas. Então, vou ler mais outro que eu gosto muito, que é Olho no Olho, página 35. Não gosto quando você me olha nos olhos, pois não percebe o meu sorriso. Não vê que também choro, e que chorando, meu amor, estou ainda mais vivo. Não gosto que me olhe nos olhos, pois não os olhas no fundo, não os percebe no verso, e é no verso, amorzinho, que se trapaceia o mundo. Esses poemas dessa temática, né, do contato a dois, muito bons, muito bons. E como dói. Faz rir, mas faz doer também. Dói. Eu adorei, sinceramente. Não sei, cansada de falar, eu tô repetindo demais já, que eu gostei muito. Muito. E li, era para ser numa sentada, mas aí eu tive que dar as pausas quando eu levei as porradas, né? Tem uns que são bem porradas. Meu colega Mas, disse, o colega disse para mim que leu o livro numa sentada, né? Aí eu fiquei pensando sobre isso. Falei, eu acho que esse livro é ideal para ler cagando, né? Que você senta, dá para ler ele todinho, assim. Dá para ler numa sentada mesmo. depende do intestino, porque tem uns que falam, não, eu vou ficar aqui, parei. Se o intestino Talvez ele resolve contribua. rápido, ajuda, né? Ir embora, mas vai, É, se livre desse peso. Maravilhoso, maravilhoso. Alguém acho pediu que algum alguém, poema? acho que Quem alguém que pediu. gostaria de... Teve um que eu achei muito legal, que o Lino riu até. Ele achou muito legal, Mazinho, que é o Shopping Center. Só tem Shopping. 2 versos, mas ele é verdade. Deixa eu ver se meu celular para aqui, que ele acabou de cair aqui. Bora ver. Parou. São as sabotagens da tecnologia. O Shopping Center, ele você tem 2 versos. E ele fala assim: entrou sem pretensões, saiu com prestações. Tem coisa mais cotidiana do que isso? E a gente fica escravo, né? Isso é um verdadeiro eterno retorno, né? Cada vez que você entra. Tô achando essa parte do decreto, tô achando até interessante, tá? Me favorecendo de alguma forma, que é o shopping fechado, né? Porque você entra para comer, você sai com uma sacola de coisas assim, de coisas inúteis, né? É uma desgraça isso, né? Porque a gente ficou viciado no consumo. Isso é horrível. Para preencher lacunas que nunca serão preenchidas, né? Para trazer Exato. respostas de perguntas que nunca foram feitas. Isso é triste. O capitalismo conseguiu deixar a nossa condição mais miserável do que já era. A miséria inerente ao ser humano foi potencializada por essa lógica desenfreada do capitalismo. Isso é triste. Exato. Quem foi que pediu esse poema? Você não consegui ver. Não, foi o Lino. Que o Lino, quando eu li para ele adorou. Aí eu lembrei que eu abri aqui, eu lembrei que ele está sentado ali me olhando. Ele disse que o shopping center é como a vida. Ele está ali comentando, o shopping center é como a vida. Você entra Massa, na vida sem pretensões, você sai
devendo até Está o seu devendo, caixão, né? né? Aham. Isso é verdade. Acho que o Daniel Souza perguntou se eu conheço o livro de poemas negros do Jorge de Lima. Ah, conheço sim. Tive a oportunidade de ler há pouco tempo os poemas negros do Jorge de Lima. Achei muito forte. Eu gosto muito do Jorge de Lima. A poesia dele me toca de uma forma assim que eu começo a vibrar por dentro, assim, sabe? Gosto muito. Boa indicação aí, inclusive, né? Sim. Apesar do lugar do Jorge de Lima ser um outro lugar, né? Diferente, que ele que vivia numa casa, que veio de uma família branca, que via os negros sendo oprimidos, e aí a voz dele fala de um outro lado. E aí, mas aí tem os poemas dele que falam desse lado, né? Dele, que não passou pelas vivências, mas tem uns que têm um viés e um olhar muito honesto e muito solidário, como o Olá Negro, por exemplo, que eu acho que é um dos mais bonitos, o Olá Negro. Eu acho ele maravilhoso. Que ele vai falar, né, dessa vida, dessa subjetividade, dessa humanidade que não era atribuída aos negros nessa época, gente. É uma coisa horrorosa. Os negros eram tratados ou como máquinas, né, serviçais, objetos de uso da casa. Quando eram bem tratados, eram como animais de estimação, ou um pouquinho menos que animais de estimação, animais domésticos. Então, isso é triste, isso é horrível. É importante continuar falando, de falar disso. E o mais importante é que os corpos negros projetem suas vozes sobre o lugar da negritude e que esse lugar não será mais aceito. É esse lugar de violência, de opressão, de silenciamento, não será mais aceito. E vai haver luta, né? Isso eu acho tão urgente isso, achei isso tão maravilhoso na sua poesia, sabe? Quero gritar, quero falar, sabe? Eu vou falar, eu estou falando. Olha aqui, eu me criei e estou criando a minha poesia enquanto estou falando. A minha poesia também é cobra criada e ela está se fazendo cobra criada. Ao dizer, ao encontrar essa dicção que não é peçonhenta, mas ela te dá um bote. Ela te ameaça se você não ouvir. E se você ouve também, porque ela te agarra e te puxa. Achei isso tudo muito fantástico. Fantástico. Maravilha. Alguém falou Maravilha. aqui do Jorge. Ah, acho que nesse momento cabe muito bem o poema Jesus na Cruz, de Jorge Luiz Borges. Ah, eu não tenho livro de poemas do Borges. Ah, é, esse Mas a poema é gente, maravilhoso. mas a gente tem um livro de poemas maravilhoso aqui, ó. Que tem muitos poemas ainda que não foram lidos e que merecem ser lidos. Gente, eu vou reforçar mais uma vez. Para quem não tem o livro, para quem ainda não leu, entre em contato com o Mazinho, tá? Que ele manda e ele ainda manda, olha só, o meu, que eu sou especial, tá? O meu é autografado. Olha aqui que maravilha, com o meu nome ainda, hein? Eu sei que tá invertido, mas veio. Foi lindo na hora que chegou aqui em casa. Eu saí pulando de alegria. Chegou, chegou. Agora eu tirei foto e postei. Eu sou dessas. Maravilha. Muito Deixa eu ver. bem. A Poliana tá pedindo página 49. Ah, a Poliana é muito querida. Muito querida. Ah, antipássaro. Ela é que nem eu, ela gosta dos anti. Eu gosto do antissísifo e do antipássaro. Então vamos lá. Antipássaro, para Poliana. Poliana é maravilhosa também, faz um trabalho incrível com a literatura nas escolas. Dedica esse poema para você, Poliana. Antipássaro. Amorzinho sabe que eu não sei voar, ainda assim me deixa de mãos abanando. Dá vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Ó, tem gente perguntando aqui. O Edu Marinho, a Rosimeire, o Daniel estão perguntando sobre o livro, né? Que eles querem o livro. O Mazinho tinha falado, eu vou só retomar. Primeira coisa, entrem, na hora que acabar essa live, entrem lá no perfil do Mazinho e comecem a seguir para vocês acompanharem as outras notícias que ele for trazendo, porque ele é um poeta que, graças a Deus, está vivo e vai continuar produzindo pra gente. E aí vocês chamam ele no direct para fazer encomenda, para falar com ele. É a Martelo, casa editorial, que vai entregar. É aqui em Goiânia. E é uma editora muito bonito o trabalho do livro que eles fazem. Então, assim, vocês vão ter. Eu fiquei até empolgada que até caiu o livro aqui da minha mão. Então, entrem em contato com ele no direct. Comecem a segui-lo e entrem em contato com ele no direct para vocês terem notícias e se atualizando. E quando sair a plaquete, eu tô louca, porque eu quero ela na minha mão, eu vou ler assim,
vou devorar. Trá! A gente vai fazer a nossa live. Ou a nossa entrevista, Maravilha. tá? É isso aí, gente. Pode falar comigo, pode mandar mensagem que a gente combina certinho de enviar o livro pelos correios da forma mais segura. O preço do livro é R$ 36. A Martelo estava com ideia de fazer uma promoção, não sei se vai fazer, vou dar a ideia de fazer uma promoção especial para quem pediu o livro a partir dessa live, né? Mas o preço do livro é 36 e podem falar comigo no direct que a gente combina certinho. Tá, tem uma pergunta aqui para você, ó. Perguntaram assim, eu acho que é Felipe, né? Mas o nick dele tá diferente. Já está Ah, produzindo novo material? Sua produção mudou pós o lançamento do Cobra? bacana. É o Lepif, ele é um poeta também. Ele é Saiu Felipe. no... Mas é Felipe mesmo, é porque ele inverte a ordem, né? Ah, É um... tá. é... Sim, quem pediu o livro autografado a partir da live da Elissa, vai com dedicatório especial. Eu gostei muito dessa live, eu tô Eu adorando. adorei, a gente vai fazer mais. Mas Eu vamos marco lá, na que sua vida próxima. vai ter a próxima. A pergunta do Lepif é um poeta também, está escrevendo seu livro, tem poema dele na antologia clandestina, que infelizmente está esgotado, mas é um poeta Eu ia muito bom perguntar isso também. agora. Eu ia perguntar como é que a gente faz para adquirir a antologia clandestina. Pois é, esgotou. Mas esse ano sai o volume 2 que traz mais poetas ainda do que a primeira, e vamos pensar aí, quem sabe a gente faz uma segunda edição da antologia um também. Mas vamos à pergunta do Lepif. Sim, se minha produção mudou depois do Cobra Criada, né? Se eu estou escrevendo alguma coisa. Bom, estou escrevendo mais do que eu acho que eu já escrevi por causa da quarentena, né? Continuo trabalhando, mas não estou tendo aula na universidade, então meu tempo de para ler, para dedicar para a escrita tá maior. Então ando escrevendo muito, experimentando novos estilos de escrita, novas possibilidades, novas temáticas, e estou escrevendo o próximo livro também, que vai chamar Falsa Coral, que é como se fosse uma continuação do Cobra Criada, mas para sair mais para frente, daqui 2, 3 anos, não sei. Não tenho pressa ainda. Mas o próximo urgente é o Serviço de Preto, que vai ser uma plaquete que deve ter entre 10 e 12 poemas. Deve sair mês que vem já pela Martelo. Uma produção artesanal, serigrafia. E é isso. Sim, eu estou sempre experimentando novos estilos de escritas, novas formas de dizer o que eu poderia dizer de uma maneira, novas maneiras, tentando. Porque a gente também enjoa, assim, igual depois que eu escrevi o Cobra Criado, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 meses sem ler nenhum poema dele, assim, que deu uma enjoada, assim, de tanto que a gente desgasta fazendo também aquilo, né? Aí, às vezes, uma escrita também se torna enjoativa pra gente, um jeito de escrever. Então, eu sempre busco experimentar novos estilos, novas formas de dizer o que eu pretendo. E é isso. E aí, mais alguém tem alguma pergunta para o Mazinho? Gente, aproveita. Aproveita que tá nessa live aqui. Ou tem mais algum pedido? Vocês sabem, né? Tem o Instagram dele, onde vocês podem conversar com ele também. Aliás, além de seguir o Instagram dele, sigam também o da Martelo, para vocês acompanharem os outros livros, as outras obras que a editora tem, tá? Porque o projeto gráfico deles é realmente garboso, é muito bonito. É uma das coisas que mais chama atenção. Porque você já sabe que o livro tem poemas legais, tem poemas ótimos. Aí você pega um livro bonito na mão, você fica, sabe, aquela coisa quando a comida é bonita e se saliva mais, tá cheirosa. É bem esse a sensação. Será que o Experiência Daniel tem alguma pergunta? esse Eu não sei se último o Daniel livro, queria fazer uma pergunta.
Desculpa, pode falar. Inclusive, esse último livro da Jane é muito bom, muito forte também. Me comunicou muito comigo a escrita da Jane. Teve o poema que eu li, esqueci o nome dele, 5 minutos. Foi uma experiência assim, não sei, de você se morrer e nascer de novo, assim, né? Lendo esse poema. Eu achei incrível, assim. Eu falei, caramba, velho. Muito superior a muita coisa, assim, que a gente vem lendo diariamente, vem tendo a oportunidade de ler. Gosto muito da poesia da Jane também. Não tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, assim como você, mas é uma poesia que me toca bastante também. Saiu É, agora a pela dela Montello. é Lâminas. É dela, tô só Lâminas. aguardando ela fazer o lançamento para a gente poder fazer a nossa live sobre esse livro Bacana. dela. O Daniel pediu para você falar um pouquinho sobre como foi publicar com a editora. Porque Ah, você bacana. vem do movimento, né, de não estar vinculado à editora a princípio, Goiânia Clandestina, e como foi a experiência de publicar com uma editora? É, bacana, boa pergunta. Então, por muito tempo, assim, minha escrita, eu não consegui um alcance depois que eu pretendi levar essa escrita para fora, assim, muito tempo eu escrevia só para mim, não pretendia publicar, mas quando eu tornei isso um objetivo, eu também não alcancei meios, não vi por onde fazer e como eu faria isso, que também foi a ideia do Goiânia Clandestina, é uma ideia de autopublicação, mas também dá oportunidade para outras pessoas que estavam no mesmo processo que eu, de escreverem e não saber o que fazer com esses escritos, querendo publicar, né? E mas como um autor, como um editor independente, a gente também corria vários riscos de conseguir publicar, de não conseguir publicar, de depender de uma lei de incentivo, ou depender de uma parceria para fazer essa publicação. Então, publicar com a editora foi como tirar uma despreocupação que era minha, né? De como eu publicaria meus livros, como eu faria essa exteriorização dos meus poemas. Aí eu aceitei a oportunidade porque foi uma certeza, assim, diante de inúmeras incertezas, saber que o que eu escrevo vai ser publicado, o que eu escrevo vai ter um cuidado especial de uma editora, porque eu pesquisei antes de aceitar o convite da Martelo. Pesquisei os livros, pesquisei os autores que eram publicados e achei bem bacana a proposta da Martelo. Então me fez aceitar essa oportunidade, não me arrependo, sou muito grato. Inclusive a gente fez um pacto lá, um pacto com o diabo lá, que eu que tem um contrato de exclusividade de 20 anos com a Martelo. Então, mas eu não me arrependo porque eu sei que é uma editora responsável, assim, com o que faz, sempre querendo fazer um livro bem feito, um livro que comunique além das palavras, que comunique imageticamente, que comunique esteticamente, de outras formas, que torne prazerosa a leitura. Então, foi boa a experiência, está sendo boa a experiência. E o cuidado Sim, também de o editor acompanhar seus textos, sugerir mudanças e indicar leituras, eu acho que é uma experiência bem bacana, assim. sim. Nota-se, eu percebo isso. Percebo, inclusive, pela nota editorial, desse cuidado, né, de olhar para a poesia brasileira que vive e vive bem, reagindo muito bem aos ataques, né? Porque sempre teve essa coisa, né, de a literatura vai sobreviver, a poesia vai sobreviver, e a nota editorial reconhece, ela está mais viva do que nunca, passa muito bem, obrigado, né? Exato. Isso é muito bom. Mas enfim, a gente já vai caminhando para o final, porque a gente já vai fazer 1h40 de live. Olha que maravilha, Meu você estava Deus. todo assim, o que eu vou falar? Eu achei que ia durar 20 minutos.
Olha, eu converso mais do campo da cobra, e aí eu acho que eu acabo ficando tão empolgada, que aí você vê, nossa, eu vou falar, porque ela tá ouvindo e é legal, porque é de verdade. Aí você fala, você se solta, entende? Eu tenho esse dom. Eu sou, é como diz a Jane, né? A Jane, ela disse que viva o Dionísio, o deus do vinho, e a Elissa também tem o poder de deixar a gente mais embriagado, né? Eu meio que destravo timidez nas pessoas. Isso é verdade. Deixa as pessoas à vontade. É isso que eu quero, sabe? Porque eu acho que a gente tem que deixar à vontade uma pessoa generosa como você, que deixou para nós esse livro aqui e que está trabalhando em mais coisas. Eu estou super interessada nos seus próximos trabalhos e eu faço questão de saber e acompanhá-los. Tá? Não se esqueça de mim. Agradeço. Jamais, Elisa. Agradeço demais a oportunidade. Eu acho que eu sobrevivi a uma live, achei que não ia sobreviver. Deu tudo certo. Agradeço Eu até demais. vi você postou lá no seu feed, você colocou assim, quer que Deus me perdoe por isso, né? Sobre participar da live. Aí eu brinquei com você, toda nudez será castigada, porque você seria desnudado aqui. E fui mesmo, viu? Mas adorei, viu, Elisa? Gostei muito. Sobrevivi com boas experiências e expectativas. E parabéns pelo seu projeto, pelo seu trabalho também, viu? Eu venho acompanhando sua entrevista, eu vi a entrevista sua com a Fernanda Marra, muito boa. Você tem um cuidado também de ler os poemas, de analisar, de tentar entendê-los de outra maneira, tentar buscar esse olhar do escritor, da escritora, o que ele estava tentando trazer. Isso é muito bacana. Parabéns pelo seu projeto também, viu? Continue. Obrigada, Mazinho. Eu acho que eu tenho, é minha obrigação, meu dever, já que eu me enveredei pelo caminho da literatura, eu não tenho só a obrigação de ler a literatura, mas eu tenho a obrigação de levar a literatura. E, assim, durante muito tempo, na vida acadêmica, eu estive ligada ao cânone. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu falei, não é isso, não é isso. O cânone está dizendo há tantos séculos a mesma coisa, assim. Não que eu estou desmerecendo, menosprezando, mas e as vozes que nunca foram representadas? E as vozes que nunca se representaram? E aí eu acho assim, isso para mim abriu tanto a minha cabeça quando eu comecei a estudar autoria feminina no doutorado, porque eu fico mais empolgada, parece que o meu corpo treme mais na hora que eu tô nessas vozes que foram silenciadas, sabe? Porque Maravilha. elas são tão pungentes, elas são carnais, sabe? É igual eu falei, elas se presentificam, assim, não é nem a pessoa mais do poeta que eu fico vendo um poema falando comigo e eu sinto o calor dele, o corpo dele, sabe? Eu acho isso tão maravilhoso e eu tenho mesmo que agradecer, sabe? Eu tenho essa gratidão, não só por você ter aceito o convite para fazer a live, né? Agradeço muito você por ter aceito. Eu fiquei com medo, assim, nossa, cheguei a morder você na lata, pá, mas então, isso aí, não sei o quê, não sei o quê. Fiquei, nossa, será que ele vai aceitar? Mas você aceitou, eu agradeço, você entendeu, foi compreensivo comigo quando houve o imprevisto, né? Que eu tive um problema com a internet, minha internet estava um caos, horrorosa, caiu o tempo todo, mas agora já está tudo bem. Cheguei com o livro, estou com o livro, deu tudo certo. Mas eu também preciso agradecer, eu acho que tem que agradecer antes de mais nada por isso aqui, tá? Eu acho que a minha primeira gratidão é por isso que você fez, tá? Aceitar o convite, ser compreensivo, ser bacana, isso aí são coisas secundárias maravilhosas, mas a primeira é essa aqui. Muito obrigada por isso aqui, tá? Maravilha, Elisa. Tamo junto. Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Agradeço as perguntas, agradeço os comentários aí. Muita gente, muitos amigos, muita gente legal que eu admiro também, que escrevem, que acompanham a poesia contemporânea. E é isso aí. Quem quiser o livro, quem ainda não adquiriu, pode entrar em contato comigo ou com a editora, que enviarei autografado, com dedicatória, em especial pela live da Elissa aí. Gente, para quem chegou no final, eu vou deixar salvo no meu IGTV, tá? Vai ficar. A primeira parte já tá salva lá. E essa segunda parte, que é ainda mais linda, porque o Mazinho leu vários poemas pra gente, essa segunda parte eu vou salvar agora, tá bom? E aí depois eu vou fazer o download no meu celular para colocar no canal do YouTube também, que eu tô subindo as lives do Instagram pro canal do YouTube. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver num outro momento, tá bom? Muito obrigada a Maravilha. todos, obrigada pela audiência. Mais uma vez, Mazinho, obrigada pela boa vontade e pela gentileza, pela simpatia. Obrigado também, Elisa. Beijão.
Beijos, beijos, gente. Tchau, tchau. Até a próxima live.